Vamos falar, gente, de um assunto muito sério e importante, os mitos e verdades sobre deficiência auditiva. E aí a gente sabe quanto é importante quando a gente tem o esclarecimento para não ter o preconceito, né? Porque a comunicação faz parte de você ouvir bem, né? Verdade. Se você não ouve bem, você não fala bem. Então muitas vezes a gente vê que a pessoa está falando errado, não porque a dicção às vezes é até ruim, mas porque não ouve bem. Por isso que é importante. Bem, né? E a comunicação fica difícil, porque a pessoa que não ouve pouco não é preguiçosa, mas a pessoa que fala no momento que você conversa, a pessoa fala, depois eu falo pra você. E não fala nunca mais, como se fosse pouco caso, uma festa, né? a pessoa vai fazer um comentário de outra pessoa pra você. Kátia, você viu aquele vestido? Depois eu falo. Nunca mais fala. E cada vez mais você vai inteirando menos e conversando menos e interagindo menos com a família, com os amigos. Mas isso aí é você muito tocou importante. num negócio importante. Essa pessoa acaba sendo excluída de reuniões familiares. Depois né? a gente explica com ele com calma. Porque agora não tem paciência. Aí cada vez vai ficando pra trás, vai ficando de lado. Aí vem aquele vovozinha do lado, aquela criança do lado. Que tá depressiva e tudo mais, ninguém sabe por quê, né? A gente fica super em cima disso. Verdade. Vamos começar com nossos mitos e verdades? Vai mandando suas perguntas. Esqueci de chamar a matéria, me empolguei conversando com o Dr. Cícero. Roda a matéria, olha lá. Hoje, dia 26 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Surdo. A data é uma oportunidade para refletir, celebrar as conquistas e lutar ainda mais por melhores condições de vida das pessoas com deficiência auditiva. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 28 milhões de brasileiros têm algum problema auditivo. O que pouca gente sabe é que a surdez tem diversos tipos e pode ser adquirida ao longo da vida. Se você é uma daquelas pessoas que precisa aumentar tanto o volume da TV que até os vizinhos escutam, preste bastante atenção. Muitos mitos e verdades rondam o assunto. Então, saiba agora tudo sobre deficiência auditiva e tire suas dúvidas com o especialista. Agora, enquanto a gente assistia aqui a nossa matéria, o Dr. Cícero estava me contando algo, para mim, foi uma grande novidade, pode ser ignorância da minha parte. Eu achava que a linguagem de Libra fosse universal. Você disse que não. Não, cada língua, cada situação, cada local do país tem uma linguagem de Libras. É como o sotaque, né? Sim. Mas principalmente língua. Aqui no Brasil, com o português, nós temos uma linguagem de Libras. Chega nos Estados Unidos é outra, na Europa é outra. Olha, eu achei que fosse universal. Inclusive tem um curso, não precisa ser médico ou ter familiares com deficiência auditiva para fazer. Existe que não é pago, tem uma pequena taxa que você faz, só que a inscrição é bem longa, você tem que fazer com antecedência. Eu fiz com antecedência, estou esperando me chamarem. Eu mesmo como médico, uma das decepções de um dos residentes meus do meu hospital foi assim, doutor Cícero, quando eu terminei a residência, pensei que ia aprender a linguagem de Libras, a gente médico, especialista, eu pensei que ia sair da especialidade sabendo disso. E a gente ensina a parte técnica e a operar às vezes, ou atender, ou fazer com relação às doenças, mas não a linguagem de Libras. Então, para quem tem o interesse, existem órgãos governamentais que dão esse tipo de curso para você. Só que assim, você sabendo daqui não vai saber lá dos Estados Unidos, por exemplo. Tem que fazer lá também. Isso que é interessante, isso. Bacana, não? E é legal ver um médico querendo aprender para conseguir a linguagem de Libras, para conseguir atender melhor seus pacientes também. Sim, sem dúvida, né? Muito legal. Precisa. Vamos ver mitos e verdades, vamos começar por eles. A perda auditiva afeta apenas idosos. Não, isso tanto que é importante quando o nenenzinho nasce, tá? Tem o exame da orelhinha que se faz no berçário e dali a gente tem uma ideia de como a criança está nascendo, se está ouvindo ou não. Obviamente, o exame vendo positivo, a gente tem uma suspeita que tem uma perda que a gente repete depois de um mês, mas a gente já separa aquela criança para a orientação dos pais. Né? Tá? Até hoje já é lei obrigatória em toda a maternidade ter esse exame. Né? Até pouco tempo atrás era pago
Então, muitas vezes a pessoa, por falta de recursos, não pagava esse exame e ficava difícil de chegar. Obviamente, por isso que o pré-natal também é muito importante, viu, Kátia? Porque, dependendo do que a mãe foi o pré-natal e as doenças que ela teve durante a gestação, a gente tem uma suspeita já. Então, a gente já separa essa mãe com suspeita de uma perda auditiva futura no neném. Quer dizer, algumas doenças que a mãe possa ter, ou remédios que ela possa tomar, pode influenciar, então, isso, o obstetra, seja do posto, seja particular, do plano de saúde, ele já orienta a mãe, ó, quando nascer, orienta tal pessoal do berçário já, a gente já separa essa criança, porque quanto mais precoce for o atendimento dessa criança, menos vai ser as lesões referentes à adaptação de aparelhos ou cirúrgicos. Seja quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Vamos ver mais um? O uso de fones de ouvido causa danos à saúde auditiva. Isso aqui funciona igual a pessoa que trabalha com muito barulho, né? Existe um certo limite para você suportar. Obviamente, se você usa por pouco tempo num som mais baixo, ele funciona assim, não vai agredir tanto ao teu ouvido. Se você deixar um som muito alto e por muito tempo, realmente vai agredir. O principal sintoma do pessoal jovem que usa fone de ouvido é igual quando você vai numa balada. Chega em casa, aquele chiado no ouvido. Você está usando muito fone de ouvido. Né? Acontecia. Nosso tempo era uma danceteria. Chegava da danceteria, hoje ninguém fala danceteria, o pessoal dá risada. Mas mesmo na danceteria, a música não era tão alta quanto a de hoje, agora, né? Era mais, mas chegava em casa, aquele chiado realmente é de lesão. Obviamente, se não for intenso, se for muito eventual, ele recupera e a gente perde esse sintoma de zumbido. Agora, lembrar, gente, que hoje os fones de ouvido, eles têm uma tecnologia tão apurada que a ideia é você abafar que você não escute mais nada do som ambiente. Na verdade, o abafamento é para pegar os sons graves. Por isso que tem uns que colocam até dentro do conduto para vedar mesmo, para você não perder os graves. Não, aí você a lesão. A audição é péssima, né? Porque aumenta muito o som, realmente o impacto é muito maior. Não dispersa, né, o som, né? Não dispersa, você coloca, preso fica lá. Preso, né? Exatamente. Nossa. E a lesão, quando é severa, é irreversível, né? Você não consegue mudar. Né? Vamos ver mais uma? Infecções no ouvido podem provocar perda de audição. Pode. Então eu queria explicar na nossa figurinha, claro. Tá? Então aqui, Kátia, nosso ouvido, para todo mundo estar vendo aqui com detalhes e tal, que nosso pavilhão, o conduto, o tímpano, aqui é a região, a gente chama externa, do tímpano para cá é o externo. Aqui é a região média e aqui é a região interna, perto do cérebro já. Externa, quando a pessoa perde, assim, ou quando nada, muita infecção, inflama isso aqui e a pessoa deixa de ouvir. Tá? Então, da região externa. Momentaneamente, né? Trata, vai no médico, a gente tira a secreção, aspira, ou tira a cera, a pessoa volta. Pode ter uma perda aqui na região média do ouvido também. Por quê? O catarro vem do ouvido, sobe pela tuba auditiva. É aquela mesma tubinho que quando você desce a Serra do Mar, tampa o teu ouvido. Que dá pra você segura o nariz. Devagarzinho faz, porque senão você pode levar catarro e infeccionar também. Tudo com muita calma. Então isso aqui é a região média. E quando afeta muito algum vírus, alguma coisa, meningite, cachumba, rubéola, pode pegar o nervo. Tá? E aí pegou o nervo é mais complexo, né? É mais complexo, mais difícil para tratar, mas se for bem no início a gente pode reverter um pouco, né? Mas realmente se demorar muitos dias, realmente lesões neurais são mais difíceis, tá? Pra gente reverter. Agora, mas existe, quanto mais precoce for, melhor. Mas tem um tempo assim, quer dizer, você tem que buscar uma ajuda médica 48 horas, né? 72 horas, mas que normalmente a gente pega de 2 semanas já é mais difícil, né? Lógico, cada lesão é de um tipo, mas realmente quanto mais precoce, melhor. Melhor. Agora, a gente tem surto de cachumba. Então, uma dica, né? Pessoal que foi vacinar nossos filhos. Eu, por exemplo, quando a gente tinha cachumba, como era comum naquela época, eu tenho 50 anos, deixava toda a molecada tudo junto, para todo mundo pegar a doença. É melhor pegar tudo rápido tinha rubéola, cachumba, deixava a molecada toda para pegar. Eram as ditas doenças infantis, juntava os doenças primos. próprias da infância. Que a gente juntava cachumba, sarampo, a gente tinha tudo. Agora o pessoal foi vacinado, o pessoal jovem agora, até dos 25 anos. Só que a gente não sabia que tinha que repicar a vacina da cachumba. Por isso que teve um surto de cachumba agora dessas crianças. Então, se você foi vacinado da cachumba, o ideal vai no posto de saúde, repica a vacina, toma de novo a vacina. Mas a gente também? Os adultos também? A gente não, eu já tive cachumba. Você é mais jovem, Eu 47, não muita coisa, mais jovem. 3 anos dá na mesma história. Mas acho que a gente com certeza entrou em contato, a não ser que a gente faça exame de sangue e tal, mas a gente nem tanto. Uma vez que você teve cachumba, você não tem mais? Eu já tive.
A cachumba é um sintoma da inflamação da parótida, só que tem outros vírus que também causam essa inflamação da parótida, só que não causam essas lesões de ouvido. A lesão mais grave é realmente o vírus da cachumba. Então talvez, às vezes, naquela época, a gente achava que estava com cachumba e estava com outro problema diferente. Mas né? acho que na nossa época, o pessoal da nossa época, acho que todo mundo pegou, viu? Provavelmente ou entrou em normal, contato. Né? Deixar todo mundo junto na escola. Na escola eles adoravam, falavam assim, que bom, fulaninho tá com cachumba, vamos deixar na sala fechada que todo mundo já tem junto. Eu acabei de chegar no Congresso de San Diego agora, foi semana passada, eu voltei no sábado e domingo. Aí eles falaram que os cuidados das pessoas que tinham muita infecção, bactéria não viral, né? Você sabe que numa palestra o professor de Hopkins ou de Harvard, não lembro bem, ele falou assim, sabe a melhor criança qualquer? Ele mostra o slide daquele personagem do Charlie Brown, todo sujinho, igual Cascão. Essa é a pessoa mais saudável, porque ele entra em mais contato com bactérias, então ele fica muito mais imune. Mas não para ficar mexendo no cocô, nada disso. Mas a pessoa, aquela criança que tem muito cuidado, anda de luvinha, passa tudo com álcool gel, que não cuida, essa criança fica mais, parece-nos, que fica mais suscetível a ter infecções mais crônicas. E faz sentido. Porque quando a gente era criança, chovia, a gente andava na sarjeta para aproveitar a cachoeira que a gente brincava. Então, esse contato parece muito importante, e principalmente com os pets também, com animais. Sabidamente, crianças que crescem desde a infância com animais de estimação, eles têm menos chance de ter alergia também no adulto. Olha, agora, você nunca teve um cachorrinho, nunca teve um gatinho. Agora fiquei sozinho, separei do marido, não sei o que, pegar um gato. Nunca teve. Aí a chance de você ter é maior, porque você não teve contato na infância, sabe? Então, proteger demais o filho é negativo. Mas também não ficar... Não largar, né? Isso pode ser revertida, mito ou verdade? Isso é verdade, mas dependendo do tipo de surdez, né? Tem aquela surdez que vem da pessoa que vai perder, as primaveras vão se passando, realmente a gente tem mais difícil. Mas tem a surdez, por exemplo, que a gente falou, após uma infecção, pode ser revertida. Essa pode ser revertida. Tá? Mas quanto antes, Kátia, melhor, aqui, né? A surdez que vem até a região média, tá? Ou seja, não pegou a região, então o nervo mesmo, normalmente é revertida, tá? Ou porque é uma cera, uma infecção que você pegou, nadou bastante na praia, inflamou o conduto, ou pegou uma gripe, uma sinusite, o catarro subiu, veio o catarro para o ouvido, isso é reversível, toma antibiótico. Agora, chegou aqui que o já problema. É mais difícil, né? Então, se for uma infecção do ouvido, por isso que as otites médias, que a gente fala das criancinhas que ficam gripadas, são perigosas porque é muito perto do cérebro, viu? Pode trazer um problema, né? A otite tem que ser tratada corretamente, tá? E isso aqui pode pegar e ficar aqui, então é muito perigoso. E lembrar de algumas lesões também, né? Com queda, né? Quando bate, né? Por fratura, então. O que a gente pede sempre é que a pessoa que tem tontura, zumbido, depois uma queda acidental, toma cuidado, que pode ter fraturas nessa região. E pode ter uma perda auditiva, né? Pode, severa, né? Vamos ver mais um? A cera de ouvido serve de proteção para a audição. Tá certo também. Para audição, não para audição, mas para a saúde do ouvido. Quer dizer, a cera, a gente não pode usar haste flexível, né? Isso, perfeito. Vamos fazer a propagandinha. Básico, né? Eu vi que você está esperto. Das outras vezes que eu vi, a gente tomava maior cuidado. Não, agora já tô ligeira. Então, assim, na verdade, a cera do ouvido ele é ácido, tá? Tem um pH ácido que evita ter infecções também. Obviamente, tem pessoas que têm muita cera. Tem uma produção quando vai para a praia, né? Quando tem forma rolha mesmo, sabe? Então, a pessoa vai para a praia, ela tá sequinha, ela vai para a praia nada, pega aquele jacaré na praia, a água entra, aquele negócio seco faz o quê? Expande, né? Aí fica escuro. E aí dói, né? Aí esquece, assim, fica na praia, fica com a familiar, esquece, toma cervejinha, não sei o quê, outro dia vai na água, e aquela umidade toda pode propiciar ter infecção. Agora, o certo seria limpar, né? higienizar só essa parte aqui, né? No máximo aqui na entradinha só, porque aquelas hastes flexíveis são exatamente do diâmetro do conduto, então acaba empurrando, feito você vai socando, bucha de canhão, que a gente sempre fala, né? É verdade. Então acaba socando tudo pra dentro. Aí tem que passar no médico especialista. Mas, gente, não é pra jogar álcool nem nada. Óleo, tem muita gente, azeite, né? Na verdade, o pessoal usava o azeite morno, é mais pela temperatura. É por causa da temperatura, que toda compressa quente colocada morna... Mas a minha avó falava assim, tem cera, vamos esquentar o azeite e joga porque derrete. Duro se tiver muito, não sai, né? O médico tem que fazer isso, né? A gente não usa azeite. Também cada um... Uma coisa é você colocar o dedinho com a sua mão calejada para ver se está quente. Outra coisa é no duto auditivo, Isso, né? E o pessoal pergunta como limpar. Realmente só com uma toalha.
Só tá? toalhinha, porque esteticamente assim, né? fica feio, né? Porque a pessoa fica feio. o cara fala assim, tá correndo sujo, né? Não é legal, então, parece falta de higiene, passa só né? uma toalha aqui por fora. E pronto, né? Nos bebês também. Sim, com né? certeza. Vamos ver mais. Outra dica pro bebê de ouvido, não deixa mergulhar muito a cabeça, né? Que a água causa umidade, essa umidade facilita a infecção também. Na hora de amamentar, deixar mais inclinadinho, exatamente, né? por causa exatamente da comunicação que tem entre o ouvido e o nariz, na amamentação, deixar um pouquinho mais alto. Não deitadinho como a gente fazia antigamente para facilitar, achava que era melhor pro bebê, né? Zumbido no ouvido e sensação de tontura são alguns sintomas de perda auditiva. Sim, sem dúvida, por isso que é lesão do mesmo nervo. Vamos voltar lá. Esse aqui que a gente falou. Ó, vou tirar o nervo do molde aqui. Então, esse é caracolzinho, que todo mundo pode ver. Esse aqui é responsável pela nossa audição, tá? Onde dá o zumbido. Aqui é o órgão do equilíbrio, o labirinto. Nós temos 3 anéis, que aqui dentro tem um líquido. Por que são 3 anéis? Deus faz as coisas tudo certinho, porque a gente vive num lugar de 3 dimensões. Largura, comprimento e altura, por isso que são 3. Aqui dentro tem um líquido de pequenos cristais de cálcio. Quando você movimenta, esses cristais de cálcio se movimentam. Por isso que você sabe como está a sua cabeça sem estar com os olhos abertos. Ah, são os cristalzinhos que vão direcionando. Não. Então, por isso, quem tem tontura, zumbido, pode ter junto é o mesmo órgão, pode ter perda auditiva. Por isso, quem cuida de alterações no labirinto, que a pessoa chama popularmente labirintite, é a gente que cuida também, é o otorrino que cuida. Agora, lembrar que a gente já falou várias vezes aqui, o que parece uma labirintite pode não ser. Exato, pode ser outras coisas mais graves. Então, ninguém tem tontura médico, à toa, sempre tem alguma causa. Por isso que é mais importante, é o porquê pesquisar. Por isso o pessoal fala assim, minha labirintite não tem cura. Não que tem cura, tem alguma coisa que está afetando esse órgão que está te causando todos esses sintomas. Tem que descobrir para modificar, exatamente, né? Perfeito. Vamos ver mais um? Vamos. O aparelho auditivo é indicado apenas para casos graves. Não, na verdade, com perdas, dependendo de cada pessoa. Hoje, a gente em crianças, a gente acaba indicando sempre com perdas leves. Se estiver atrapalhando muito no dia a dia, numa reunião, por exemplo, a gente indica o aparelho auditivo. E hoje eles são imperceptíveis, né? Na verdade, viu, hoje, aqui você vê aqui na tela que é um tipo de aparelho auditivo que chama de retroauricular, que vai atrás da aurícula do pavilhão, né? Mas hoje tem vários tipos. É até tipo o meu ponto. Exatamente. Esse ponto, peraí, deixa eu pegar aquele tão pequenininho, ó. É o tamanho de um, isso é habitual. De um aparelhinho. Obviamente, quando as perdas são muito intensas, a gente não consegue deixar desse tamanho. Né? Porque mas mesmo fora da orelha são pequenininhos. Pequenininhos, e né, tem um fiozinho só de silicone. Mas por que não dá para ser? A grande tecnologia disso, do aparelho auditivo qualquer, não esquentar. Porque o celular que você usa, Kátia, sim, ele esquenta. Aquece. Imagina você usando o dia inteiro e fritar teu ouvido. Não dá, né? Ninguém já não usa, normalmente a pessoa tem receio de usar. Imagina esse negócio que esquenta. Então, na verdade, todo o aparelho auditivo hoje é feito de um jeito que a bateria teria que durar bastante. Hoje a gente consegue uma bateria que dura mais ou menos uns 5 dias e que não esquente. Pode ver que ninguém reclama, pode reclamar que faz barulho, que incomoda, igual dentadura. Ou que escuta demais, porque o cérebro também se adapta àquela falta de... E depois tem um fenômeno que a gente pode até explicar. Quando a pessoa tem uma perda auditiva muito intensa, ela recruta algumas células, se o som atingir uma certa intensidade, ele recruta de uma vez, chama de recrutamento. Por isso que a pessoa fala assim, você fala um pouquinho mais alto para a pessoa que não ouve, fala, não fala alto não sou surdo, não. Não fala, eles logo falam isso, porque de repente algumas células de sensação aumentam o volume no seu cérebro. Né? Incomoda. Por isso que, gente, a vovó não gosta de ir em festa de criança, em buffet de criança. Porque a primeira coisa que ela faz, almoça e vai embora. É verdade. Porque por causa do barulho, aquilo fica muito chato. Deixa a gente também, né? com a nossa filha, você é mais nova que eu, mas a gente não começa a não suportar, por exemplo, a danceteria. Mas eu nunca gostei de barulho muito intenso, mas a gente fica menos tolerante por causa disso. Aí cada dia que passa, menos tolerante. Vai ficando menos, né? Então, aparelho apenas... Não, a gente usa para casos leves também. Né? Depende da dificuldade de cada pessoa. É como óculos, mais ou menos. São tipos de perdas diferentes, mas enquanto você, 47, eu enxergo bem demais. De perto que você enxerga. De perto, de longe, tudo que bom. Daqui a pouco vai ficar mais difícil. Daqui a pouco o braço vai ficando curto, né? Então, até isso você vai tentar segurar. Mas para isso, realmente, para perdas leves, a gente usa aparelho auditivo, né? Depende de pessoa. Olha, muitas perguntas chegaram. Vamos ver a primeira delas, da Nancy. Existe algum exame que detecta a perda auditiva precocemente? Existe tanto na consulta como no berçário. Na consulta do otorrino, ele usa pequenos instrumentos, chama de diapasão, que ele também tem. E o exame clínico, né? Ele vê se está inflamado, se tem catarro, se tem cera.
Então, o exame clínico é importante, alguns detalhes que a gente usa durante a consulta e pede audiometria ou no berçário pede aquele exame da orelhinha. Algumas profissões, os funcionários, por exemplo, os meninos faz aqui, a triagem. Precisa fazer anualmente, né? Exatamente. Só que é feito de uma forma mais simplória, não é aquele exame que a gente faz mais quando profundo, a gente pede. Né? Exatamente, porque a gente pede só de sons, não pede para palavras, não vê se tem catarro no ouvido, mas a gente tem uma ideia de como está a saúde desse ouvido. Porque algumas profissões ou hábitos que a gente tenha... É muito né? barulho. Eu prefiro usar o ponto sempre do lado direito. Então, eles falam que de vez em quando tem que trocar, viu, Kátia? Eles falam para trocar, mas é que o meu canal auditivo, não é isso não. O de cá é menorzinho. Incomoda, então, né? Aperta. Olha o tamanho da minha orelha, parece a orelha de hipopótamo, de tão pequena que é. Olha isso. Pequenininho mesmo. Então, menina, aí fica difícil. Não, essa aqui é melhor. Mas é melhor pequeno que grandão. Não, é melhor, mas aí o buraquinho aqui é menor demais, aí fica caindo. A orelha ponto, e o nariz não param de crescer, então tá bom. Meu nariz, esse cresceu bem. Então, Nancy, tem o exame sim, conversa com o seu otorrino, tá? Isso, perfeito. Vamos ver mais um? Meire, fui diagnosticada com perda auditiva, mas ouvi dizer que é melhor esperar o máximo de tempo possível para colocar o aparelho para não deixar o ouvido preguiçoso e aumentar ainda mais a surdez. Isso é verdade? A gente pensava nisso muito, porque o óculos funciona muitas vezes desse jeito, que o oftalmologista às vezes não deixa 1 grau, a dioptria adequada para você não acostumar com aquilo e você cada vez precisar mais. Ou é porque você enxerga mais e não melhor sei, quando eles você usam tira o uma óculos. tática, assim, por exemplo, se você tem 7 graus de miopia, ele deixa 6,5 às vezes, principalmente quando você é adolescente. Mas no ouvido não funciona muito disso não. Por quê? Existe um núcleo dentro do seu cérebro, da audição, você tem que estimulá-lo, é o contrário. Senão cada vez mais vai ser difícil o entendimento das palavras e a adaptação do aparelho auditivo. Vale a pena uma coisa que eu esqueci de falar para vocês com relação ao aparelho auditivo. Ele é chato de usar, incomoda, é como dentadura e sapatinho para neném. Mas neném não cresce descalço e todo mundo usa dentadura. Pois é. Né? Ou o pessoal que faz... É verdade, mas, né? mas toda mudança gera incômodo. Brinco, no começo incomoda, calcinha, sutiã, incomoda no começo. Mas nem por isso vai deixar de usar, não é verdade? Cara? Isso que precisa deixar bem consciente. As pessoas que estão familiares dessas pessoas que usam... Persistir, tem que falar, não, tem que usar, você não consegue conversar com essa pessoa. Não é verdade? E o risco, né, gente, andando na rua sozinho. Pode ser atropelado, tem vários fatores. Então, Meire, vá buscar uma ajuda de um médico, com certeza. A adaptação tem que ser muito boa. Que é bem o contrário do que ela disse, né? É bem o contrário. Bem o contrário. Vamos ver mais um? Raquel, a perda de audição pode ser genética? Na minha família, todos os idosos acabaram ficando surdos. É a tendência, eu acho, cada vez mais. Existe a genética da gente perder... Não é genética, isso é do ser humano, que a gente perde a audição aos poucos, sem dúvida. Mas tem famílias que têm certos tipos de perda que são muito mais frequentes. Mas cada vez mais a gente vai precisar de próteses, seja de óculos, seja de aparelhos auditivos, que a população está envelhecendo, né, Kátia? A gente vive mais também, né? Por isso, o pessoal muitas vezes fala assim, doutor, não sabia que tanta gente com câncer por aí, que o pessoal morria antes de ter câncer, na verdade. Sem ter o diagnóstico. Porque tinha acidente automobilístico, ninguém usava cinto, todo mundo nos andaimes, o pessoal morria de acidente de trabalho. Mas hoje o pessoal dura muito. Então o pessoal está ficando mais velho. E ficando mais velho, a gente tem perda auditiva e vai usar mais aparelho. E até quando a pessoa morria, não tinha tido nenhum diagnóstico de determinada doença. Não, porque não ia no médico. Morreu feito passarinho. Morreu dormindo. Que mas boa hoje morte, mas hoje já está doente. Esse é o grande problema da Previdência hoje do governo. É verdade. Por isso que é querem colocar 65 anos, que o pessoal está durando muito. Então, antigamente... E a gente está ficando mais velho, né, Kátia? Você lembra quando a gente estava na escola, o pessoal falava que no Brasil, aquela pirâmide toda de crescimento, nós estávamos... A pirâmide era muito larga aqui embaixo. Mas ela está cada vez mais estreita. Mais estreitinha. Esse é o problema. Vai ter muito mais velho do que gente trabalhando. E também, vamos falar... Por causa da medicina, né? Por causa da medicina e porque muitas famílias têm ter um número menor de filhos, né? Os carros têm airbag, todo mundo acaba durando mais e assim vai. Então, gente, é normal que a gente perca a audição pela idade, obviamente, né? tem famílias que têm mais perda auditiva, mais intensa, a intensidade é maior. Tá, mas também não quer dizer que você tem lá um fator que você vai ficar... Tem gente da terceira idade que ouve bem. Que ouve, bastante. Tem. Vamos ver, mais uma, Maria Helena. Qual a diferença entre o aparelho auditivo e o implante? Se a surdez é severa, não é melhor fazer um implante ao invés de usar o aparelho? Então vamos lá, o aparelho auditivo que ela está falando aqui é a prótese auditiva, a externa. E o implante coclear, vamos voltar lá de novo, que através de uma cirurgia, através de uma cirurgia que a gente faz atrás da orelha, corta atrás da orelha e implanta um eletrodo dentro da cóclea, então é cirúrgico. Tá? Mas nunca a audição que você tem aqui com o implante é igual da prótese auditiva.
Então é sempre melhor, se a adaptação for boa com a prótese externa, é melhor que o implante coclear. Tá bom? Você sabe que eu fui para Portugal em julho? E tinha interessante lá, tem bastante gente usando, umas coisas, tem umas coisas bem diferentes, que pelo menos para mim, né? Tinha um rapaz na praia, que ele era deficiente físico também e auditivo. E aí ele tinha um aparelho, ele tinha tipo um ímã, que grudava aqui o aparelhinho. Coclear. Aí ele tirou e falei, mas gente, com imã. É, porque a alimentação é feito, existe uma unidade... Você pode colocar... Não, fica aqui fica por baixo da pele, da gordura, fica uma unidade interna, que e tem a unidade externa, que é grudada com imã. Então vai ter que usar uma externa do mesmo jeito. Tem que usar a externa. Tá? Mas assim, a alimentação desse aparelho interno é feita por magnetismo que alimenta o aparelho interno. Olha que coisa, é diferente do seu marca-passo cardíaco. O marca-passo cardíaco não tem, por enquanto não tem, então depois de 10 anos você tem que tirar. Colocar. Mas esse pode ser que a gente depois no futuro tenha um outro com imã. Acontece alguns aparelhos celulares também. Hoje já põe numa mesa, põe e carrega já. É verdade. Estão usando agora, né? Olha, os que mais modernos. Então vai lá. Então sempre melhor uma prótese auditiva externa, né? Sempre melhor. Se conseguir adaptar. Se não conseguir, tiver muito ruim, adaptação muito ruim, aí a gente vai para o implante coclear. Mas existe todo um estudo. Por quê? Tem um apoio, igual fazer uma gastroplastia, tem um apoio psicológico também, porque a pessoa fica uma falsa ideia que vai ouvir tudo também, da mesma forma que nós estamos ouvindo hoje. E existe uma outra realidade que precisa ser dada para o paciente. E o cérebro precisa ser adaptado, exatamente, para acostumar que aquele estímulo elétrico que a gente está fazendo pelo aparelho seja adequado para ele ouvir, que é o au-au do cachorro que a gente ouve, não é o au-au que o implante coclear passa, ele vai ter que reaprender. Então, tudo vai ter que começar do zero, né? Exatamente. Por isso que tem que ser persistente, né? Por isso que é melhor das pessoas que perderam a audição depois da fala. Agora, os nenenzinhos que perderam desde o início, eles são mais difíceis para adaptar. Mais complicado. Agora, se você, por exemplo, faz de conta, eu tive uma meningite agora, perdi os 2 ouvidos, no meu caso, por exemplo, que eu já falo, ouço, é mais fácil adaptar um implante coclear. Diferente da pessoa que nunca ouviu. Essa pessoa é mais difícil para adaptar, né? Tá bom? Vamos ver a última pergunta, que é da Marcela. Perfurar o tímpano causa surdez? Momentâneo, né? Olha lá, minha sobrinha perfurou o tímpano usando hastes flexíveis para gênio do ouvido. E aí agora está se queixando de surdez. Isso pode acontecer? Pode acontecer porque o tímpano funciona igual um tambor. Igual um tambor de banda, furado ele emite um som errado. Obviamente vai depender do tamanho do orifício do buraco que foi feito. Mas volta? Se recupera sozinho? Normalmente 90% se recupera sozinho. Não pode deixar entrar água para não infeccionar os órgãos internos. Mas normalmente prejudica mais, dependendo do tamanho, recupera bem, viu, Kátia? Mas então tem que levar a sobrinha no otorrino para dar uma olhadinha e ver se está. Lógico, como é que está a cicatrização. Né? Até 3 meses, habitualmente cicatriza. Mas vai que tenha ficado uma inflamaçãozinha, alguma coisa, não custa, né? Médico. Tem que passar no médico. Olha, se você quiser sugerir algum tema para a gente sobre a otorrinolaringologia, você pode sim. Dr. Cícero Matsuyama retorne e a gente esclarece para você. Mas vou te passar o site para você conhecer um pouquinho mais o trabalho do Dr. Cícero, que é o www.semahospital.com.br, semahospital.com.br, Sema com C, tá? Aí lá tem as informações certinhas sobre o Dr. Cícero Matsuyama. Mande suas sugestões que são bem-vindas. Obrigado. Obrigada sempre, viu? Com saudade de você. Também, volte mais vezes, viu? Aqui Obrigada. Não é o programa do dia, já vai embora, né? É verdade, a gente acha a mesma coisa. Obrigada, viu? Obrigado.